E aí, vocês são bons de exatas ou só de humanas? Coloca aí na calculadora 1.115 quilos divididos por 130 cavalos. Essa é uma relação peso-potência de 8,6 quilos a cada cavalo que você tem de motor. E hoje eu estou aqui dentro de um carro que tem essa relação. E para quem não sabe, a gente que gosta de carro costuma dizer que quando um carro tem a relação abaixo de 9 quilos por cavalo é porque ele anda muito. E de fato, esse carinha aqui anda demais. Eu estou dentro do Citroën C3 a nova versão do C3, a mais cara, e ao mesmo tempo aqui tem um motor turbo e câmbio automático mais barato do país. Sim, esse carro simplório que praticamente não tem painel, um acabamento pífio e segurança de apenas 2 airbags e controle de estabilidade, é um carro que custa R$100 mil e ao mesmo tempo é o carro que tem o motor 1.0 turbinado com 130 cavalos mais barato do país, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT. Mas a avaliação desse carro vocês já podem encontrar no canal. O que eu quero hoje é acelerar, mas não é acelerar qualquer coisa não, é acelerar a fundo para vocês verem que esse carro tem motor demais e ele é um carro de menos para receber essa motorização. Bom, mas para quem não sabe, esse powertrain de motor 1.0 turbo com câmbio CVT é um motor e câmbio já antigo no grupo Stellantis, mas não nessas duas marcas, porque ele já estava presente há cerca de 2 anos, 3 a 4 na verdade, desde lá fora na Europa, em carros da Fiat e da Jeep, mas principalmente da Fiat, e aqui no Brasil você pode encontrar ele no Pulse, no Fastback, na estrada. Estou falando do motor 1.0 tricilíndrico comandado por corrente. Calma lá, haters, esse carro não é correia dentada, muito menos correia dentada banhada no óleo. Ó, vocês já sentiram um coice, né? No modo esporte ele fica bem arisco, o câmbio responde muito bem, a turbina enche mais rápido e aqui a gente tem, além dos 130 cavalos, obviamente o torque do carro. 20,4 kg de torque, número excelente, é um dos carros mais torcudos que a gente tem com motor 1.0 e que esse torque aparece desde as 1.700 rotações. Realmente, galera, é um carro que tem tudo para andar muito bem. Ele tem motor, tem um câmbio responsivo, apesar de ser CVT, é um câmbio que ele traz um azinho de esportividade, não é aquele câmbio CVT morto, até porque ele simula 7 marchas, que a gente consegue operar aqui pela manopla, não tem pedal shift, e o modo esporte fica inativo quando a gente coloca o manual, então a gente vai estar sempre no D com o modo esporte. Agora bora lá, porque eu estou aqui numa BR de cidade, a gente sabe que vai ser um carro muito bom, e já falando de cidade, vamos falar de consumo antes de se divertir. Com gasolina, esse carro vai fazer na casa dos 9 a 10 km com litro na cidade e pela péssima aerodinâmica, ser um carro alto, 18 centímetros de altura em relação ao solo, na estrada ele não vai tão bem quanto o primo Peugeot 208. Então a gente vai conseguir ali na casa dos 14 km com litro no máximo. Lembrando que eu estou falando de um ritmo que a gente não vai estar se preocupando com o consumo, obviamente. Se preocupar, esse carro vai fazer 17 fácil. Pisei 110, 120... 128, 130, 136, 140. Olha como esse carro acelera muito bem. A gente pode até dizer que é um hatch compacto com 130 cavalos que anda como se fosse um Pulse Abarth. O 0 a 100 é bem próximo desses dois carros. Um 0 a 100 declarado de 8,4 segundos, mas que eu consegui fazer abaixo dos 8. E lembrando que eu estou com gasolina e não etanol, que é onde esse motor rende mais. E a velocidade máxima é de 194 km por hora. Vocês perceberam que quanto mais eu estou aumentando a velocidade, eu estou aumentando o meu tom de voz? Não é porque eu estou ficando doido, não. É porque o acabamento desse carro, o isolamento acústico, a construção dele é péssima. É realmente de mercado de terceiro mundo, mercado emergente. Então, quanto mais eu vou acelerando, mais vai invadindo o som do motor e do vento do pneu aqui para dentro da cabine. A turbina espirra, é um espirro muito gostoso. Tem um freio legal, ó. Disco lá na frente, tambor atrás. De freio ele não sofre, mas é um carro que está mais voltado para o conforto, né? A gente está falando aqui da Citroën, que hoje é a marca de entrada da Stellantis, então ela não pode ter muita esportividade. Uma curvinha aqui fechada, para vocês sentirem o drama. Olha como esse carro desliza. Ele joga muito. Então, tudo contribui, tudo é favorável para que ele não tenha uma condução gostosa, uma condição esportivada. Ele tem uma suspensão muito alta, tem uma suspensão molenga, o amortecedor e a mola, o conjunto ali, McPherson na dianteira e a situação na traseira, não são voltados de forma alguma para uma tocada esportiva. Mas o que eu tenho para falar desse carro, nesse drive
mais curto que eu fiz com vocês, até porque não tem muito que eu falar aqui de equipamento, de tecnologia, não tem nada demais. É um carro de entrada, é um carro barato, é um carro de país emergente, é um carro que você só vai ter 2 airbags. O controle de tração e estabilidade desse carro ficou bem evasivo nessa versão com motor 1.0 turbo. Talvez justamente a engenharia tenha calibrado para dar uma boicotada, dar uma segurada em quem vai acelerar muito esse carro. Ele não tem estabilidade suficiente, ele não tem porte suficiente, ele não tem construção suficiente para você estar andando, correndo, dando tudo que dá nesse carro. Então, quando você acelera na saída de curva, quando você faz uma curva mais fechada tentando acelerar, quando você arranca com esse carro mesmo em reta, o controle vai lá e boicota, corta a potência. Você sente a turbina espirrando 2 vezes, porque ele tira tudo para você não fazer nenhuma besteira. Bom, pessoal, mas é isso aí. Essa foi a avaliação dirigindo o Citroën C3. Na verdade, geralmente eu faço uma avaliação dirigindo falando de mais detalhes do carro, né? Mais termos técnicos, de engenharia, de construção. E o Citroën C3 eu quis trazer uma pegada diferente para esse vídeo, justamente porque não é um carro técnico. Não é um carro bem trabalhado, não é um Abarth, não é um francês dos franceses puro. A gente está falando de um carro indiano, fabricado, voltado para o Brasil, que é tão simples quanto o mercado lá da Índia. Então eu quis trazer o ponto forte e o único ponto positivo que esse carro tem. É a motorização, é o tanto que você vai se divertir, vai achar gostoso, vai achar legal, um carro que anda muito, é econômico. Tudo isso foi o que eu quis trazer para vocês nesse vídeo, tanto é que eu fiz o drive inteiro no modo esporte e é bem gostosinho esse carro. Isso aí eu não posso mentir não. Mas e aí, vocês curtiram essa avaliação? Se vocês quiserem ver em detalhes essa versão IU do Citroën C3, que é a única que tem motor 1.0 turbo, só acessar aí o canal que tem a avaliação completa.